Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais esta edição do Opinião Cidade, ao vivo aqui pela TV Rio Preto de São José do Rio Preto, canal 7 da NET, para toda Rio Preto, e pelo site www.tvriopreto.tv para todas as outras cidades aqui da região, do Brasil, do mundo, e também Potirendaba, entre outras cidades. Falei isso porque o nosso assunto é hoje a cidade de Potirendaba, entre outras coisas. Estou tendo a honra de receber aqui o empresário José Luiz Franzotti, ex-prefeito de Potirendaba, uma das lideranças políticas mais importantes da nossa região, empresarial também, um admirador, na verdade, uma pessoa que gosta muito da região toda, da nossa região. Prazer imenso em recebê-lo aqui, Zé, e recebendo também, junto com o Zé Luiz Franzotti, o Deodoro Moreira, jornalista. O Deodoro é um amigo, faz tempo que a gente não conversa bastante sobre isso, mas a gente sempre está trocando uma ideia de vez em quando. Eu queria agradecer muito a presença de vocês e abrir o assunto sobre o qual a gente vai falar. Vai ser lançado agora, no próximo dia 21, sexta-feira que vem, né, às 19 horas, no Clube Icaraí, em Potirendaba, o livro A História de Potirendaba. Na verdade, uma obra idealizada pelo Zé Luiz Franzotti, realizada por alguns profissionais. O Deodoro também está no meio desses profissionais que se envolveram nisso. A gente vai falar bastante sobre isso. Zé, primeiro, prazer imenso em recebê-lo aqui. E que bacana, né? Até agora há pouco eu falei isso. Falei, parabéns pela iniciativa de fazer um livro contando a história da sua própria cidade, contando a história da vida das pessoas que vivem em Potirendaba. Isso é muito bacana, tomara que esse exemplo frutifique, outras cidades da região façam a mesma coisa, porque a memória, o culto à memória, a preservação dessas informações valiosas é muito importante para todo mundo. Obrigado, José. Poxa vida, que prazer, né, poder estar mais uma vez aqui com você. E sem dúvida alguma que hoje num dia muito especial, onde nós estamos prestes a fazer o lançamento desse livro que foi idealizado pela gente, sobre o início apenas, mas que nós só conseguimos realizar graças a um grupo de amigos, de pessoas que acreditaram na proposta, e hoje nós estamos finalizando esse trabalho, né? Um trabalho que eu particularmente estou muito, muito feliz mesmo, né? Porque eu nasci em Tabapuã, que é minha terra natal, mas fui para Potirendaba com 18 anos e lá tudo aconteceu praticamente na minha vida em Potirendaba. E está explicado porque essa sua ligação forte com a região de São José do Rio Preto, né? Tabapuã, Potirendaba, Rio Preto, enfim. É verdade, é verdade. E então a gente conseguiu, foi uma forma, na verdade, de talvez eu contribuir ou fazer com que eu deixasse para a comunidade um quase que, logicamente que eu tenho muita coisa para contribuir ainda, mas para dizer por tudo que aconteceu até agora, um muito obrigado para aquela cidade, né? E eu queria muito, durante todo esse período, eu conheci muita gente, 3 ex-prefeitos, há 40 anos que nós estamos no comando da Poti. A Poti tem 66 anos, vai fazer agora dia 23 de outubro. Mas que está no nosso comando 40 anos. Pois é. Né? Então tem toda uma história, um envolvimento com a cidade. E durante todo esse período, não o período que eu participei, mas o envolvimento com essas pessoas, o relacionamento, esses mandatos que eu tive, eu sempre ouvia muitas pessoas contarem e falar um pouquinho de como aconteceu a cidade e tal. E sempre eu achei muito interessante, porque Potirendaba, ela tem muita história, tem muitas pessoas interessantes que saíram aí para o mundo e se destacaram, né? Então, eu falei, poxa vida, eu comecei a pensar, como que nós vamos... Quando essa ideia começa a martelar na cabeça da gente, ninguém segura mais, né? É verdade. Isso, há alguns anos que a gente vinha pensando, foi, nós precisamos registrar isso, né? Porque é muita história. E tudo começou quando eu perdi um grande amigo, num dos mandatos meus, o Osmar Brigo. Ele trabalhava comigo no gabinete e ele tinha um jovem, ele morreu com 52 anos, e sempre quando a gente estava junto, principalmente nas horas de lazer, né, ele me contava cada história, ele adorava Potirendaba, né? Eu falei, Brigo, nós precisamos qualquer dia pôr isso no papel, Claro. Porque daqui a pouco acontece algum problema, nós não somos eternos, e essas histórias têm que ser registradas, as pessoas têm que conhecer, as pessoas, os nossos filhos, todo mundo
quem está vindo aí tem que conhecer a história da cidade. E olha que aconteceu que logo que a gente estava idealizando isso, ele faleceu. E eu falei, puxa vida, não posso perder tempo. E aí nós corremos atrás, com a ajuda, como eu disse, né, de muita gente, e que conseguiu pegar, não só contratação de um escritor, que foi o Raul, que fez um trabalho belíssimo, o Deodoro, que contribuiu com a editora, a organização e tudo mais, a Esther na área de reunir as pessoas e ajudar a gente em toda a parte da comunicação, e buscamos pessoas que tinham conhecimento da história, que tinham acervos da história, né? E tudo isso juntado, nós começamos a escrever a história de Potirendaba, que foi escrita em décadas. Então, o livro, depois o Deodoro vai até contar um pouquinho melhor, mas ele foi feito em 9 décadas. Então, você lê o livro por décadas, né? Então, desde o início, bem antes até da fundação, dos primeiros povoados, né? É muito rico, as informações que a gente conseguiu reunir e colocar dentro do livro é fantástico. Aquelas histórias pitorescas, né? O primeiro poço que furou, primeira igreja, enfim, é muito bacana. Eu confesso que eu estou muito feliz. Muito legal. Ô Zé, me lembrei agora de uma pessoa que infelizmente não está mais com a gente, você também conhece, o ex-prefeito de Rio Preto, o professor Manuel Antunes. Ele costumava dizer uma frase que eu achava muito boa frase. Ele falava o seguinte: Coati cheira Coati. Então, na verdade, quando você consegue juntar pessoas irmanadas na mesma ideia, etc., o trabalho vai acabar sendo bom, não há dúvida disso, né? Deixa eu colocar nessa prosa aqui o Deodoro Moreira, jornalista. O Deodoro é o editor do livro, né? Sim. Deodoro, e aí, como é que foi transformar numa coisa palpável e bonita, aliás, numa edição muito boa, muito requintada, inclusive, né? Bonita mesmo, digna das pessoas guardarem e terem em casa, lá em Potirendaba, aqui na região. Depois a gente vai dar a dica de como as pessoas podem se candidatar a obter um exemplar do livro, e fala um pouco sobre tudo isso. E como é que se materializou essa ideia, a ideia do Zé, que acabou se transformando num belíssimo livro. Fala um pouquinho, Deodoro. A gente tinha um acervo bastante interessante, né? Tem um senhor em Potirendaba, chama-se Francisco Riva, ele tem um acervo muito grande, principalmente de fotografias, né? Mais ou menos 50 mil fotos ele tem guardadas. Então, e na verdade, assim, não é um acervo sistematizado, mas as pessoas, às vezes, os moradores da cidade, que às vezes tinham fotos, alguma coisa, levavam até ele, porque sabiam que ele gostava muito disso. Ainda bem então, que a cidade às vezes tem a sorte de ter pessoas exatamente. Assim, né? Juntando E a gente partiu desse ponto, né? Então, nós tínhamos um acervo bastante grande e, a partir daí, nós fomos o quê? Fomos vendo aquilo que era importante, fatos interessantes ao longo da história, a gente foi fazendo uma espécie de uma seleção mesmo desses fatos, em cima, trabalhando com as fotos sempre. Então, o livro, como o Zé Luiz disse, ele é dividido em décadas. Nós começamos na década de 1910 e vamos até a nossa década de 2010, que hoje é a década presente. O que acontece? Dentro dessas décadas, a gente selecionou fatos importantes, né, que juntando esses fatos todos, a gente tinha uma história, uma coisa que tinha uma linha do tempo, claro, né? Mas, assim, são fatos importantes em cada década e esses fatos, sempre ilustrado com fotografias. E essas fotos são acompanhadas de um texto pequeno. Então, cada uma das fotos tem um texto. Então, o livro não é um livro romanceado, onde você tem um texto grande que você começa da página 1 e vai até a página 200. Entendi. É um texto que ele tem a foto e tem o texto, ele termina na mesma página. Então, são textos curtos, relacionados com as fotos, ou seja, nós contamos os fatos e mostramos as fotografias. Quer dizer, é uma coisa assim, o fato aconteceu e foi registrado. Então, essa é a grande diferença em relação a outros livros de história. Então, são textos curtos, de modo que, de repente, as pessoas podem abrir o livro em qualquer década. Ela não vai perder a questão da história. É óbvio que se ela quer saber como a história foi contada, acontece desde o início até o final, ela vai ter que ler o livro inteiro. Mas ela pode, eu quero
quero ver alguma coisa interessante da década que eu nasci. Então vou lá e pego lá a década que nasceu e olho o que aconteceu, o que foi selecionado naquela isso, década. Né, Deodoro? É um texto que tenha várias portas, várias janelas de entrada. Não é a página 1 que é a página de entrada, são todas as páginas. Quer dizer, você entra na década e você entra, já percebe. Então, isso tem essa facilidade no livro. Então, isso que a gente procurou fazer, para contar. Então, ele é um texto bastante jornalístico. Né? Ele tem uma linguagem jornalística, mas não é um texto, é em prosa, né? Então não é aquela coisa, a gente incorporou um pouquinho da objetividade, mas se permitiu um pouquinho, florear um pouquinho. Né? Então o texto ficou muito gostoso em função disso. Aliás, falar em florear não existe nada mais adequado do que falar em florear ao se referir a Potirendaba. Exatamente. Né? Vamos explicar o que significa Potirendaba na língua tupi, Zé? Então, tem várias... pessoas que cada um fala... Tem as versões mais românticas, né? Uma coisa exato. Mais... Então, um buquê de flores, o outro um ramalhete de flores. Mas uma vez eu estava no Paraguai e eu achei muito interessante uma pessoa que até o governador lá da Amambaia, e aí eu perguntei para a mulher dele, falei, o que significa? Transforma isso para mim na língua tupi-guarani, né? Ela falou assim para mim que eu achei a mais bonita tradução, campo de flores, né? Eu achei a tradução mais bacana. Então, mas o resumo é isso, né? É flores, é um campo de flores, um ramalhete, mas eu tenho falado muito em campo de flores. Potirendaba é um campo de flores. Outra coisa, até um certo tempo de sua história, o nome Potirendaba se grafava com Y, né? Exatamente. A própria empresa Poti, talvez em homenagem a isso, né? É assim, é grafado com Y, Poti. É verdade. Né? Fala um pouco sobre isso. Quando que mudou isso, Deodoro? Você tem o Deodoro e Zé, fica à vontade para falar sobre isso. A data foi, quando o município foi efetivamente criado, em 1925, se eu não estiver enganado da data, foi aí que a partir daí que se mudou. Né? Então, se escrevia antes como com Y mesmo. Depois passou a Potirendaba com I. E no livro tem o decreto, né? Da Constituição. Está reproduzido. É bem rico de detalhes. Está reproduzida a ata, né, de criação do município, né? Está reproduzida aqui no livro, temos a reprodução. Inclusive a ata original, né? O senhor lá, o Francisco Riva, ele tem no acervo dele a ata original. Isso que é importante, né? A região de São José do Rio Preto, nossa região noroeste paulista, talvez tenha sido uma das últimas regiões colonizadas do estado de São Paulo. Mas Potirendaba é uma cidade já bem antiga, né? O início do processo, estou vendo aqui, foi no século passado, 1820, né? Depois ela se transformou em município já em 1900, já no século XX. Exato. É isso? A história, né, que conseguimos resgatar, o Deodoro pode até falar um pouquinho melhor, foi em 1800 e quanto, Deodoro? 1820, né? Que o desbravador, na verdade, é José Antônio de Siqueira, né? E ele tinha uma fazenda que chamava-se Três Córregos. Então, o primeiro nome, né, antes de Potirendaba, era Três Córregos. Né? E o interessante é que essa família Siqueira, ela ainda permanece na cidade, é uma família muito grande até hoje, né? E eles foram os primeiros colonizadores, né? Exatamente. Então, bem interessante. Adolfo, qual que é a informação que a gente tem que... Vídeo da Marisa. Ah, tá ok. Eu vou pedir licença para vocês, rapidinho, para a gente fazer uma rápida interrupção do nosso programa, chamar a repórter Marisa Morim, lá na Secretaria de Comunicação da Prefeitura, para dar informações a respeito da programação de hoje do FIT. É com você, Marisa. Na reta final do Festival Internacional de Teatro de Rio Preto, os distritos de Talhado e Schmidt recebem espetáculos que vão fazer a alegria dos moradores. Nesta sexta-feira, às 19h, na Praça da Matriz de Santa Polônia, tem apresentação da peça Tecorra, Ritual de Vida e Morte do Deus Pequeno. A peça, encenada pelo grupo de Campo Grande, fala sobre a violência contra os povos indígenas. Os atores da companhia Imaginário Maracangalha já apresentaram essa peça na Praça Dom José Marcondes, no Calçadão. O espetáculo atraiu espectadores de todas as idades. A Larissa fez questão de levar os filhos Heitor e Letícia para assistirem de perto.
Eu acho muito importante, porque a gente pode trazer as crianças, tem cultura, é livre, então é muito importante para eles já irem entrando nesse mundo, tendo conhecimento e aprendendo sobre as coisas. E no sábado, quem recebe uma atração do FIT são os moradores de Talhado. Quando uma comunidade inteira precisa deixar para trás suas casas e sonhos, tem início uma trama que discute o dilema das famílias desabrigadas. A peça Terra Abaixo, Rio Acima, da companhia rio-pretense Cênica, foi inspirada no desaparecimento da antiga Rubinéia, que foi inundada pela represa do Rio Grande. A apresentação desta quarta-feira foi no Parque do Rio Preto, ambiente que ajudou a compor o cenário do espetáculo. Em primeiro lugar, como é participar do FIT? Olha, participar do FIT é o reconhecimento de uma trajetória, então é a 5ª vez que a gente participa do festival, e esse espetáculo, que é um espetáculo montado com histórias aqui da região, então é uma oportunidade da gente mostrar para o público e dialogar em como o festival também traz urgências, não só nacionais, mas como internacionais, é a oportunidade do público conhecer o que está sendo produzido na cidade. O personagem Profeta das Águas, representado por Glauco Garcia, é o protagonista de um enredo que coloca o público para pensar sobre os limites do progresso. Na verdade, vai além de cativar, né? A ideia um pouco é chamar atenção pro tema central da peça. A gente discute os desalojados de barragens. E para fazer essa pesquisa a gente lançou olhar para a gente mesmo, né? Aqui pertinho a gente tem, por exemplo, a gente fez um mergulho em Rubinéia, em Ilha Solteira, né? E que a gente encontrou, por exemplo, uma cidade inteira que mudou de lugar, que foi o caso de Rubinéia. E apresentando esse espetáculo, a gente percebeu que não é só o nosso caso aqui, né? Que isso acontece em outros lugares do Brasil, mais do que a gente imagina. Antes do início da apresentação, música e fé ajudam na concentração de atores e da produção. Cássio, eu conto com você. Simone, eu conto com você. Conto com você, Fabi. Conto com você. O FIT é uma parceria entre a Prefeitura de Rio Preto e o Sesc São Paulo. Penúltimo dia do Festival Internacional de Teatro de Rio Preto e a concentração de espetáculos e atrações aumenta nesta reta final. Diversos espetáculos, dentre eles 3 internacionais, sobem aos palcos riopretenses na programação do FIT desta sexta-feira, 14 de julho. O público infantil tem sessão do espetáculo de bonecos Berenices, do grupo Morfeus de São Paulo. Será às 15 horas no Teatro do SESI. Às 19 horas, o palco para a apresentação de Tecorra, Ritual de Vida e Morte do Deus Pequeno, do Teatro Imaginário Maracangalha, do Mato Grosso do Sul, será a Praça da Igreja Santa Polônia, no distrito de Engenheiro Schmidt. Às 19 horas, o espetáculo português inspirado na obra homônima de Ítalo Calvino, Cidades Invisíveis, será encenado pelo grupo Má Criação no Teatro do Sesc. No mesmo horário, às 19 horas, no Teatro Paulo Moura, será apresentada a peça também internacional And So You See, Então Você Vê, de Rob Orlin, da África do Sul. E às 20h30, no ginásio do Sesc, tem a apresentação da peça Los Incontados, um tríptico da companhia Mapa Teatro da Colômbia. Às 21h30, tem Pentesileia, treinamento para a batalha final, da Companhia de Teatro Balagã de São Paulo e da Caseiras Produções do Rio de Janeiro. Será no Teatro Municipal Humberto Sinibaldi Neto. No Espaço Cultural Graneleiro da Swift, as atrações começam às 23 horas nesta sexta-feira. Tem a performance Encontro Suspenso, com Angélica Zignani e Vinícius Francês, de Rio Preto. Performance também com o ator da peça africana And So You See, Albert Koza. E tem também show com a banda de rock Centro da Terra. Microfone aberto com elenco do espetáculo Cidades Invisíveis de Portugal e discotecagem com DJ Bazin. Os ingressos para o Graneleiro são gratuitos e a distribuição é a partir das 22 horas no local. Jos de Sá, para a TV Rio Preto. E claro, você tem razão, eu chamei aí no link a companheira Marisa Morim, mas a Marisa não apareceu aí. Mas está dada a informação a respeito da programação de hoje do FIT.
Falando nisso, retomando a conversa aqui com o Zé Luiz Franzotti, com o Deodoro Moreira, a cidade de Potirendaba, retratada agora no livro A História de Potirendaba, sobre o qual nós estamos falando hoje aqui, é uma cidade também muito devotada à cultura, às tradições culturais da nossa região. As folias de reis são muito conhecidas na região. Aproveitando esse gancho, eu imagino que isso também esteja registrado no livro, não é isso, Zé? Com certeza. As companhias de reis, tem uma companhia que ela existe antes mesmo da emancipação do município. Puxa. Ela tem mais, acho que é 115, 116 anos, né? E ela está contemplada, as duas companhias estão contando um pouquinho da história dela, né? Das duas companhias, uma que normalmente a igreja dela é na cidade e uma outra que é num bairro. E eles fazem um trabalho muito interessante, realmente eles preservam toda aquela história das companhias mesmo, onde eles fazem toda aquela peregrinação durante um período quando eles saem pedindo as prendas, né? Então eles fazem uma festa na saída da bandeira, que eles chamam, que é normalmente em setembro, e eles saem pedindo as prendas, e depois eles reúnem essas prendas e fazem uma festa que normalmente dia 5, dia 6, mas eles procuram fazer a festa combinando com um sábado, né? Então, é sempre no início do ano. E que reúne alguns milhares de pessoas, né? Muita gente, impressionante. Muita gente, é impressionante. Cada festa, eles abatem 40, 50 cabeças de gado e fazem aquela festa para toda a região, junta muita gente, é uma coisa impressionante. E muito bacana é a forma com que eles mantêm, né? A religiosidade, a tradição, ela é realmente mantida como é desde do início, né? É muito interessante. E está retratado no nosso livro aí, né? É isso, doutor? Alguma observação em relação a isso? Não, está registrado. A questão da cultura é bastante forte em Potirendaba e está registrado isso. E, inclusive, não só a questão da Folia de Reis, nós temos também a questão religiosa, que também incorpora a cultura, que é a Corpus Christi, que é uma coisa... Pois é. A tradição já, exatamente, né? que é muito, um destaque grande. Então, a gente conta o primeiro, tem a foto, a reprodução do primeiro enfeite, exatamente, do primeiro enfeite feito na cidade. A gente tem a questão das fanfarras, né? Porque a fanfarra de Potirendaba foi muito famosa, foi campeã brasileira do estado. Então, quer dizer, também tem coisas importantes. Os grupos musicais, né? Também estão retratados aqui, grupos importantes que fizeram o carnaval também, né? Então, nós temos o lado cultural está bem registrado. Eu só queria ressaltar uma outra coisa, que além de toda a história, a gente tem uma espécie de perfis. Então, são pessoas que são importantes, né? Que se destacaram na cidade, outros que ainda estão na cidade e outros que já saíram. Então, a gente tem a Hortência, Reginaldo Prandi, Sigmar Malvese, né? São pessoas importantes que nasceram em Potirendaba e ganharam o mundo, o Brasil, né? De cara já vem à memória da gente realmente a rainha Hortência. Né? Hortência, exatamente. E ela sempre faz muita questão de destacar, de frisar isso, né? Onde quer que ela seja entrevistada, ela fala, eu sou de Potirendaba. Então, esses personagens todos, eles estão todos destacados. Então, cada um tem um texto contando um pouco a história de cada um deles, como eles saíram de Potirendaba, ou aqueles que ainda existem. Tem pessoas importantes que estão lá dentro da cidade. Bacana. Então, é um outro detalhe do livro, quer dizer, eles estão incorporados à história, obviamente, mas eles têm um destaque que a gente mostra essas pessoas que são ainda importantes, alguns que já se passaram, mas outros que ainda estão vivos e ativos ainda. É claro que tudo que nós queremos é homenagear todas as pessoas da cidade, né? Todas as pessoas são importantes, né? Claro. Mas não dá para fazer uma lista telefônica, então, né? Você resumiu. Mas foi muito legal essa colocação dessas pessoas, porque principalmente os jovens que não conhecem muito a história, e as pessoas que já passaram, como o Deodoro colocou, o fato de estar retratado e contar um pouquinho da história dele aqui no livro, eles vão ter oportunidade de ter esse conhecimento. Claro. Né? E mais, como o Deodoro também colocou, tem muita gente inativa e importante, né? Por exemplo, tem o José Alberto Cominati, que a gente, o apelido dele é José Verde. Ele hoje é diretor
da área de matemática da USP de São Carlos. Eu estive fazendo uma visita para ele outro dia, Deodoro. Ele é uma pessoa de uma família muito humilde, que começou a estudar aqui no IBILSE, e ele fez mestrado na Inglaterra, se formou depois em São Carlos, mas fez mestrado na Inglaterra, fez o doutorado e tal. E nessa visita que eu fiz a ele estava com a equipe dele desenhando, fazendo os cálculos da asa do AMB 145 da Embraer. Então, olha que bacana, que responsabilidade. Aquela coisa da vontade de sair de falar, eu sou amigo desse cara, né? Isso é muito legal. É verdade. Então, e quem que sabe disso, né? Pois é, então, isso precisa ser registrado. É verdade. Então, tem muita gente que foi colocada que realmente... A Lúcia, que jogou junto com a Hortência na seleção brasileira, né? Que, aliás, agora ela está numa turnê da Itália, representando o Brasil na Itália. Ela me manda mensagem quase que todo dia, porque ela vai vir no evento, enfim. E ela está jogando os jogos lá do pessoal no Campeonato Mundial, representando o Brasil. Enfim, o Rosan, que é o fisioterapeuta agora, ele não está mais na seleção, ele está no Santos agora, mas representou a seleção brasileira muito durante 20 anos. Uma pessoa muito referenciada em relação ao preparo físico, etc. Sem dúvida. Sem dúvida. Então, muita gente bacana que está aí e que não só nós estamos fazendo com que todo mundo conheça essas pessoas que de alguma forma levaram o nome da nossa cidade para o mundo, né? A Hortência levou o nome de Potiranda para o mundo. Sem dúvida. Então, continua levando, porque toda vez ela fala isso. Então, não perde a chance de falar. Então é uma forma de um reconhecimento, né? Exato. Uma forma da gente dizer a eles também, como eu disse no início, o nosso muito obrigado por esse carinho com a cidade, por ter prestado um serviço interessante. A Maria Lúcia Prandi foi uma deputada, apesar de que quem olhava ela do PT, a Maria Lúcia do PT, mas uma pessoa, uma deputada, faleceu o ano passado, mas uma deputada fantástica, com princípios, olha que deputada, né? Que a gente eu tenho maior orgulho dela, da família dela, o irmão dela, que é escritor da Folha de São Paulo. A história do Reginaldo, ele escreveu mais de 30 livros. Exatamente. Não é? Não, é incrível as pessoas que estão... É gostoso a gente ver, olhar um pouquinho da história deles. Zé, tem uma coisa importante também, a respeito do local de lançamento do livro. É o Clube Icaraí, vai acontecer no dia 21, sexta-feira próxima, às 19 horas. Aí também tem um legado do livro, né? O clube estava fechado, estava desativado, praticamente isso, e agora está voltando para o lançamento do livro, é isso? Então, o clube também faz parte da história da maioria de toda a comunidade lá, né? E ele, por alguns problemas, que a maioria dos clubes hoje vive um momento difícil, né? Mas, sem dúvida que lá não foi diferente. E o clube fechou, foi a leilão por várias vezes, e aí nós conseguimos, com a ajuda de mais alguns amigos lá, a gente fazer com que a gente conseguisse segurar por enquanto, né? Porque tem algumas ações trabalhistas, enfim. Mas mais do que a gente não deixou ir a leilão, estamos tentando resgatar, né, o patrimônio e fizemos uma restauração nele, que ele estava há muitos anos fechado, né? E nós vamos poder presentear isso à comunidade, devolver à comunidade aquele clube. Né? Que bacana. E vai ser uma coisa importante também, sem dúvida. Bom, eu já desconfiava que a nossa conversa aqui, o tempo não ia ser suficiente, porque conversar com dois amigos que têm tanta informação para a gente discutir, estava na cara que não ia dar tempo. Infelizmente, o nosso tempo já está acabando. Mas então eu queria agradecer muito a presença de vocês, parabenizar mais uma vez pelo trabalho, pela importância do trabalho, e desejar sucesso total no lançamento. Então, na próxima sexta-feira, na próxima sexta-feira, exatamente, hoje é sexta, na outra sexta-feira, às 19 horas, no Clube Icaraí, que fica no Largo Bom Jesus, em Potirendaba. Todo mundo sabe onde é, lá em Potirendaba, né? Sim, é facinho de localizar. Zé, muito obrigado, viu? Parabéns mais uma vez. Volte sempre. Deodoro, mesma coisa. Sempre que você quiser, volte aqui para a gente conversar sobre assuntos tão importantes e relevantes quanto esse que a gente conversou hoje. Obrigado, viu? Puxa, nós é que agradecemos. Muito obrigado. Obrigadão, Deodoro.
Até a próxima. Até a próxima. Obrigado a você que nos acompanhou em casa em mais essa edição do Opinião Cidade. Desde já você está convidado a estar conosco novamente na segunda-feira, ao meio-dia, aqui na TV Rio Preto. Até lá, um forte abraço a todos e tchau, pessoal.